Agora você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria com vocês. É um prazer estar aqui com vocês para mais um programa Privatizar faz mal ao Brasil na Rádio Petroleira. A gente está gravando desde o início da pandemia através da internet. Não estamos podendo ir ao estúdio físico da Rádio Petroleira, mas a gente está mantendo a programação da rádio aqui com vocês através dessas gravações. E no programa de hoje, a gente traz aqui, eu até tinha me comprometido, né, quando a gente fez um programa sobre esse assunto, que foi cultura, né, eu tinha me comprometido em estar fazendo uma segunda parte para a gente poder falar mais sobre esse assunto, para a gente comentar, né, a situação da lei criada, né, chamada de emergência cultural, Aldir Blanc. Ela foi criada pelo governo no dia 30 de junho desse ano, durante a pandemia, justamente para ser, né, para garantir, qual é o objetivo de garantir uma renda emergencial para os trabalhadores da cultura e a manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período da pandemia do Covid-19. Para falar sobre o assunto, a gente trouxe aqui, né, a Ana Lúcia Pardo, que já esteve no programa anterior. Ela é atriz, jornalista, professora, gestora cultural, trabalhou no Ministério da Cultura e é pós-doutoranda em Cultura e Territorialidades pela UF. Olá, Ana Pardo, tudo bem com você? Como é que vai? Oi, tudo bem, Rosa, querida? Um prazer estar aqui com vocês, Márcio Pinheiro, também o Ricardo Alexandria, o João de Goia, e a Isabel Gomide, e a todos petroleiros, petroleiras, e demais trabalhadores e trabalhadoras. Eu parabenizo a iniciativa, mais uma vez, desse programa, dessa rádio do Sindipetra RJ, tão antiga, tão histórica, né? Privatizar faz mal ao Brasil. E esse programa interdisciplinar trata de política, formação sindical, memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, essas privatizações, enfim. Então, estou aí para contribuir o mais possível. Contem comigo. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Ana. E a gente trouxe também aqui pela primeira vez no programa, né? São 3 profissionais dessa área. A gente vai estar recebendo aqui a presença do Ricardo Alexandria. Ele é diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e TV do Estado do Rio de Janeiro e integra atualmente, né, recentemente criado, o Fórum Técnica RJ. Tudo bem, Ricardo? Como é que vai? Tudo bom? Prazer estar com todos aqui. Rosa, os petroleiros que convidaram, Márcio Pinheiro, Ana Lúcia, Joia e Isabel. A gente é do Fórum Técnica RJ, sou do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e TV do Estado do Rio de Janeiro, todos afetados por essa pandemia e atuando em torno da Lei Aldir Blanc, né, para fazer com que esses recursos cheguem a mais trabalhadores, aos trabalhadores dos bastidores, os trabalhadores que não são muito vistos pelo público em geral e não são entendidos como atuantes da cultura e da área artística. Então, é muito importante essa luta que temos feito durante esse período. São muitos assuntos para a gente conversar, né? A gente está recebendo aqui também a presença do João de Goia. Ele é iluminador, técnico de iluminação e professor. Tudo bem, João? Como está? Tudo bem, muito prazer, é uma honra poder estar aqui participando desse programa. Saúdo a todos, parabenizo por essa iniciativa de dialogar sobre esse tema que para a gente é tão importante e que muitas pessoas não conhecem, não sabem que para se fazer uma obra de arte precisam de muitas engrenagens, muitas peças, e no caso essas peças são pessoas. Obrigado pelo espaço e vamos dialogando. Sim, a honra é nossa em estar recebendo você, de você ter, né, nos cedido aí um pedacinho do seu tempo para estar aqui conosco na Rádio Petroleira. Estamos também aqui recebendo a presença da Isabel Gomide, que é atriz, produtora e principalmente militante desse setor cultural, né, Isabel? Como é que vai? Olá, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é uma categoria que nos ensina tanto, né, os petroleiros nos ensinam tanto como lutar pelos nossos direitos, e é o que a gente vem fazendo, lutando pelos nossos direitos. Então, é um prazer estar nessa rádio aqui nesse debate. Prazer é todo nosso, Isabel. E a gente também está aqui com a participação do diretor do sindicato, Márcio Pinheiro, é um dos coordenadores desse programa, do Núcleo de Política e Formação Sindical.
Tudo bem, Márcio? Como vai? Tudo bem. Eu queria primeiro agradecer a paciência dos ouvintes em participar, em ouvir o programa. Queria agradecer também a você pela realização e os nossos convidados, né? A Ana, a Isabel, o Ricardo e o João, né? E assim, o tema de hoje é sobre cultura, e a cultura a cultura ela é libertadora. Então, o artista ele consegue identificar aquilo que vem no futuro hoje. Ele tem a sensibilidade de enxergar o futuro. E é por isso que querem tolher a cultura, né, nesse desgoverno. Então, a gente tem que lutar pela cultura, sim, pela liberdade da cultura, lutar contra qualquer essa censura que está sendo imposta, para termos um país livre. Sim, Márcio, já aproveitando aí, né, por a tua fala, a gente sabe que é tudo que a gente não tem nesse momento no Brasil, né? Então, eu queria já começar pedindo para você, Ana Lúcia, né, para você fazer assim um panorama, né? A gente sabe que o tempo é curto para isso, mas o mais sintético possível de como é que está a situação atualmente, e principalmente depois da chegada dessa lei, por favor. Então, queridos, queridas, a situação a gente sabe que vem se agravando, né? Não somente com a pandemia, muito antes disso, sobretudo com os profundos impactos, assim como vocês, petroleiras e petroleiros, com essas privatizações crescentes, que impactam o país inteiro, não somente a classe trabalhadora, né, de vocês, mas todos nós, sobretudo na cultura. Ontem nós tivemos a demissão desse ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que a gente já não tem mais um Ministério da Cultura, como sabemos, né? Essa pasta foi extinta em 3 momentos, com Collor, com Temer e com Bolsonaro. Então, a Secretaria Especial Mário Frias é submetida a esse Ministério do Turismo, que ontem foi demitido o ministro. Por quê? Rapidamente falando, eu preciso mencionar isso porque é recente e isso nos impacta certamente. Trata-se de acomodar o Centrão e Bolsonaro se fortalecer e negociar com o Centrão para exercer um domínio sobre o novo presidente que vai assumir o Senado e também a Câmara. É disso que se trata a troca de cargos lá dentro. E isso impacta profundamente a gente. Então, assim, nesse cenário de desmonte crescente, acelerado, de cortes de recursos, de censuras, como disse o Márcio, dessa desinstitucionalização, com a pandemia, houve uma paralisação total, aí entrou no vermelho por completo, né, com a paralisação das atividades. Então, esse estágio precário da gente, né, desses trabalhadoras da cultura, que são informais, vale dizer, né, e, portanto, não têm direitos trabalhistas nem previdenciários nem tributários, muito pelo contrário, isso piorou. Então, todas essas demandas começaram a chegar para a deputada Benedita da Silva, do PT, que é presidenta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Isso começou a chegar para ela meados de março, fazendo uma rápida linha do tempo. Como é que nasce a lei Aldir Blanc, chamada posteriormente Lei Aldir Blanc? Então, isso chega para a Benedita em março, com muitas demandas. Então, ela criou o projeto de lei 1075, de sua autoria, mas não somente dela, ela juntou 23 deputados de 8 partidos, do PT, PSOL, PCdoB, Rede, PDT, PSB, PL, PSDB e 14 estados, cuja relatora foi a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, que unificou em um só texto outros 5 projetos, e de lá para cá criou-se um grupo nacional, Convergência Cultural, da qual faço parte, com muitos ex-gestores do Ministério da Cultura, como eu, como assessores parlamentares, e a gente foi construindo de lá para cá esses substitutivos, os conceitos, o que é o trabalhador da cultura, como é que a gente pode atender com esse recurso e tal, tal. Trata-se de uma verba, vale ressaltar, já destinada para a cultura, que estava paralisada desde 2019 no Fundo Nacional de Cultura, trata-se de 3 bilhões, e aí a gente discutiu como é que seriam distribuídos esses 3 bilhões, ficou 1,5 bilhão para estados e Distrito Federal e 1,5 bilhão para municípios, né, para tentar minimamente dar um respiradouro e atender as nossas classes artístico-culturais que estão muito impactadas.
Contou com uma contribuição, como eu disse, de muitos gestores, agentes culturais, de escutas, debates, lives, vídeos, webconferências estaduais, nacionais, regionais, que até agora estamos fazendo. Foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 26 de maio, por completo, com exceção do Partido Novo, que votou contrário, não preciso nem dizer porquê, né? No Senado, 4 de junho, a relatora, como eu disse, foi Jandira Fegali na Câmara e foi o deputado Jacques Wagner do PT no Senado, só que o Bolsonaro levou 2 meses para sancionar, só aí já atrasamos 2 meses para sancionar essa lei. E agora que os estados e municípios, muito impactados com a pandemia, muitos técnicos, vale dizer, tanto no município do Rio quanto no estado, mas não só aqui, estão infectados com Covid, então é complicado, com corpos técnicos exíguos, por causa de cortes de recursos e tudo mais, impactos. Então, resumindo, com muita dificuldade de executar nesse tempo curto os incisos dessa lei. Ela se divide em incisos, inciso 1 da renda básica, né, de 3 parcelas, de R$600, não pode ser pessoas que já tenham recebido pelo governo federal pelo Covid ou Bolsa Família. Tem o inciso 2, são 42 itens, que é para atender espaços culturais, que não, coletivos, grupos, pontos de cultura, microempresas que não têm como se manter e pagar seus espaços, internet, aluguel, corpos, os técnicos e toda a equipe. E o inciso 3, que é dividido em editais que cada ente federado, municipal e estadual está dividindo, né, entre editais para pontos de cultura, de retomada cultural, edital para técnicos, edital para festivais, enfim. Agora está na execução do habilitados, não habilitados e pagamentos, né, está nessa estágio, agora com muitas dificuldades, certidões, que a gente passou por esse processo, com muita burocracia, com dificuldades de execução, de entendimento, de leitura e de atender esse espírito da lei que é de emergência. E aí muitos entes federados passam a não entender, a não considerar, já estou concluindo, esse detalhe principal da lei, que é o cuide de emergência. Ficou com o nome Lei Aldir Blanc, né, que morreu de Covid em maio, não tinha hospital na época, enfim, é um autor e compositor de mais de 600 letras, enfim, como bêbado equilibrista, e só finalizando, a gente fez uma reunião ontem à noite, e já muitas cartas e moções com a deputada Benedita, Jandira Fegali, José Guimarães, os secretários nacionais de cultura e dirigentes, pedindo a prorrogação de prazo da Lei Aldir Blanc com uma medida provisória que a gente tem chance de conseguir. Por quê? Resumindo, a lei vai até 31 de dezembro, portanto, que daqui a pouco mais de 15 dias. Então, muitos municípios não vão conseguir executar nesse tempo. Esse dinheiro pode voltar para o Tesouro, não para o fundo, inclusive, que é outro pleito que nós fizemos, mas nada garante. Então, resumindo, a gente está tentando e acho que temos chance de conseguir, porque muitas cartas, moções e campanhas, e esses parlamentares estão imbuídos desse processo, de que ela se estenda até o final de 2021 e a gente está lutando nessa campanha para que sejamos atendidos com esse pleito. Eu queria passar agora para o Ricardo, né, Ricardo que está no sindicato, que está acompanhando todas as dificuldades trazidas, né, pela categoria, né, tanto o pessoal de rádio e TV como outros, né, que também tem muitos autônomos nessa área, que você contasse um pouco para a gente, né, como é que tem sido isso para o sindicato e também dentro do fórum, né, que está abrangendo toda essa discussão. No que tange os radialistas, né, os trabalhadores de rádio e TV, muitos demitidos agora durante a pandemia, mesmo com as empresas de comunicação faturando bastante, né? De rádio, TV, a gente vê aí todas elas, assim, nenhuma delas teve prejuízo, aliás, foram consideradas serviço essencial e colocando toda sorte de programação no ar, mesmo aquelas programações que não são essenciais, colocando todos os trabalhadores em risco, todo mundo aí se expondo a esse vírus, né? Enfim. Mas mesmo assim demitindo muito por conta de alterações nas legislações que tiveram anterior, né? A própria reforma trabalhista, e teve uma reforma na lei específica dos trabalhadores de rádio e TV, na lei do radialista, pelo Michel Temer, também uma demanda e lobby aí dos conglomerados de comunicação, que também está afetando muito a gente hoje.
Então, muitos de nós, além de trabalhar em rádio e TV, trabalha também no audiovisual, trabalha em teatros, em eventos de show. Enfim, é uma categoria muito ampla e acaba sendo, assim, os técnicos, principalmente, atuam em diversos ramos. E, assim, no rádio e TV não somos informais, mas somos, muitas vezes, trabalhamos para empresas privadas que estão entendendo só o lucro ali, né? Assim, a gente tem uma empresa de comunicação pública, que é a EBC, por sinal é a que eu trabalho, e que também vem sofrendo um processo aí de desgastes, ameaça de fechamento, ameaça de privatização. Enfim, a gente ainda não sabe o futuro da empresa, mas o que está ocorrendo lá na empresa pública é de desmonte, de assim, venda de equipamentos, acabou agora de entregar para leilão o prédio da Rádio Nacional, da antiga Rádio Nacional, né, que é uma pena, e a gente tem lá os estúdios da Gomes Freire, que também está sob ameaça de venda, assim, tem uma tentativa de diminuição do tamanho da empresa, justificando que necessita enxugar para poder vender com maior valor. Enfim, a gente passa por uma grande dificuldade. Agora, entrando aqui na questão da Lei Aldir Blanc, muitos de nós desempregados fomos também buscar esses recursos aí para os técnicos do rádio e TV, do audiovisual, que acabaram desempregando na pandemia por outros motivos, não só da pandemia, mas acho que da economia que as empresas de comunicação estão fazendo, né? E aí justificam a pandemia, mas na verdade não é ela que está fazendo essas demissões nesse ramo. E a gente acabou se juntando aqui com profissionais de todos os setores, do cinema, dos espetáculos, dos eventos, da dança, e formamos esse fórum para discutir exatamente como alcançar esses trabalhadores técnicos que, assim, em princípio, na lei estava previsto para receber o auxílio emergencial da cultura, mas assim, também cheio as mesmas regras, né, que tinha para o auxílio emergencial da cultura, era o auxílio emergencial que o governo federal disponibilizou. Então, muitos de nós não acessaríamos esse auxílio. E também os editais eram uma dificuldade muito grande para técnicos e trabalhadores dos bastidores que não têm essa habilidade, né, de se inscrever em edital, de elaborar projetos. E aí foi todo um debate, a gente começou a participar das reuniões das secretarias, principalmente aqui no Rio, Secretaria Municipal, Estadual, falando que era necessário ter linhas específicas para trabalhador do bastidor, linhas específicas para técnicos de editais, e também com facilidade, assim, com menos burocracia possível, para que a gente conseguisse acessar essas verbas como os outros trabalhadores, artistas e produtores, né? Então, assim, foi uma batalha muito grande, a gente ainda continua aqui, como a Ana Lúcia falou, discutindo sobre isso, muita burocracia em torno, mas a gente está aí na luta e se ajudando, né? Formando equipes para se ajudar. Sim, a gente vai voltar a conversar mais com o Ricardo, né? Principalmente porque ele trouxe essa questão da privatização, que é o que a gente mais tem falado aqui quando a gente fala de Petrobras, né? Diante dessa gestão bolsonarista, né? O Roberto Castelo Branco, que está lá nomeado pelo Jair Bolsonaro e que trouxe justamente, eu vou até falar logo, porque é bem paralelo essa questão, né? De você ter uma emissora como a EBC, que os estúdios, né? Onde eles querem privatizar os estúdios, né? E o que uma emissora precisa dos estúdios, né? E na Petrobras, por exemplo, eles querem privatizar simplesmente o parque das refinarias. Então, é bem a linha de destruição do patrimônio público importantíssimo para o povo brasileiro, que é a meta do Paulo Guedes, né? Eu agora queria aqui, né, com um imenso prazer, a gente está recebendo aqui, né, 2 trabalhadores dessa área, trazidos aqui, inclusive, queria agradecer ao Ricardo Alexandria, que trouxe, né, os trouxe hoje aqui
para brilhantar o nosso programa. Queria passar, então, aqui agora para Isabel Gomide, né, para que ela fale de como é que está essa militância, o que está nesse momento mais afligindo vocês nesse setor, Isabel, por favor. Obrigada, Rosa. Realmente é muita aflição, muita aflição. Como o Ricardo falou, a gente mobilizou, né, os trabalhadores que estavam completamente assustados e sem trabalho durante essa pandemia, né? Então, desde março, são 10 meses, então é importante frisar que os trabalhadores das artes, 90% são autônomos. E isso é uma dificuldade quando acontece isso, né? Como é que a gente vai trabalhar se a gente não tem justamente um objeto, né, de onde tirar o dinheiro? Essas pessoas trabalham por conta própria, e se tem um espetáculo, elas são contratadas, todas são MEI hoje em dia, que é uma precarização também, mas, enfim, de alguma forma organiza, mas 90% são autônomos. Então, essas pessoas estavam completamente desamparadas e desesperadas, e a gente criou um GT, um zapzinho ali. Nisso virou uma grande mobilização. Rapidamente a gente lotou o grupo de Zap e começamos a lutar justamente para ter uma parcela, como o Ricardo contou, para ter uma parcela dessa lei que a gente entendia que era nossa. A gente começou o grupo, inclusive, chamava Lei Aldir Blanc para Técnicos. E começamos a participar das lives da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria do Estado, e dizer, nós existimos. A gente ia com várias falas, né? A gente se inscrevia, e a gente fez realmente uma mobilização muito bonita. E fomos ouvidos. De alguma forma, a luta surtiu efeito, né? A gente tem aí muitas perdas. Nós estamos assim há 10 meses, né, já de pandemia, e a Lei Aldir Blanc chegou no Rio já há quase 2 meses, e até agora pouquíssimas pessoas viram o dinheiro dessa lei, né? Ainda temos até o dia 31 de dezembro para receber esse dinheiro, mas está todo mundo muito preocupado, porque o município, assim, a Secretaria de Cultura do município, 50% das pessoas estão com Covid. Já era um lugar completamente precarizado, onde não tem concurso público, não tem funcionário, os funcionários são terceirizados, já são muito pouco conhecedores da máquina, então, assim, já está uma loucura. Então, imagina isso, tendo que botar em prática os editais todos da lei, não é pouca coisa. Então, assim, digitar conta por conta, corrente, CPF por CPF, é muito trabalho, e nós estamos preocupados que essa demanda, que a gente consiga superar essa fase, né? Porque, na verdade, o edital de técnicos para o município, que nós conseguimos, eles iam fazer 8 prêmios de R$20 mil, e nós falamos assim, que é isso? Não é isso que a gente quer. A gente quer dividir esse bolo para todo mundo. A gente quer que... Então, vamos botar R$1.000 para todo mundo. Então, se são 1.800 prêmios, vamos botar R$1.800 para... Enfim. E aí acabou que virou 1.200 e alguma coisa, o prêmio dos técnicos do município. O prazo de inscrição era muito curto, foram 10 dias de inscrição, pouquíssima divulgação, porque estavam, além de tudo, em ano eleitoral, então o município não podia fazer muita propaganda. Então, assim, acabou que nós fomos um movimento que conseguimos chamar muita gente para entrar nesses editais. Nós fizemos esse trabalho árduo de convocar, de chamar aquela camareira, aquele técnico de palco, aquele contra-rap, aquele hold, pessoas muito simples, que não sabiam nem que existiam, nem se consideram da classe artística, nem se consideram da classe teatral. É muito doido isso, as pessoas não se consideram trabalhadores da cultura. E a gente está conseguindo fazer que esse movimento consiga levar alguma consciência política para essas pessoas. Isso que é o mais bonito, assim, que eu estou gostando, sabe? A gente está conseguindo organizar os desorganizados. A sensação que eu tenho é que a gente está fazendo um trabalho de base com a categoria dos técnicos, que é muito extensa, né? O Estado, nós tivemos um prêmio que também foi conseguido por nós, porque não existia. Aí eles voltaram atrás e conseguiram botar o prêmio da técnicos, são R$5 mil, para quem está há 10 meses sem trabalho, sem nenhuma renda. Você imagina isso. Muito importante a gente pensar nessa categoria que, na verdade, não tem representação, né? A gente tem um sindicato, o Ricardo, um sindicato dos radialistas, que é de luta e é bastante atuante,
mas a gente tem um sindicato dos artistas que, na verdade, fechou as portas na pandemia, nos abandonou. Esse trabalho todo que nós estamos fazendo, eu acredito que a gente poderia estar fazendo dentro do sindicato, se fosse um sindicato atuante. Então, é muito importante que a nossa categoria compreenda a importância da militância, a importância do trabalho coletivo, a importância da gente estar junto, unido, para poder reverberar, né, e lutar pelos nossos direitos, que é uma categoria muito precária, com pouquíssimos direitos. Assim, mesmo nas televisões, ou esses poucos 10 ou 20% que são empregados, hoje em dia eles são tratados como lixo, porque são descartáveis, qualquer um entra no lugar. Essas pessoas trabalham por CNPJ, são PJs, a famosa pejotização, é uma uberização da categoria do nosso trabalho, que é uma vergonha, né? As pessoas teriam que ter carteira assinada, todos os seus direitos, e a gente sabe que não é assim que está funcionando. Então, assim, esse sindicato dos artistas que abandonou a categoria, e que eu já fui candidata à presidência do sindicato dos artistas, né, no ano de 2019, tiveram várias fraudes, nós estamos na justiça, né, ainda tentando ver se reverte isso, mas a gente tem que entender que o sindicato é o lugar onde a gente tem que estar unido, fortalecido, para poder fazer esse trabalho de base junto. Então, nós estamos organizando, mas a gente quer mais, a gente quer ir além da Lei Aldir Blanc, a gente quer mais que essa militância se organize de outras formas. Sim, com certeza. Sim, é tudo que o movimento precisa, não só numa categoria, né, mas em todas elas aí, para a gente ver se a gente consegue unificar essa luta. Queria agora, então, pedir para o João, né, o João Gioia, que é técnico de iluminação, professor, né, estou até refalando aqui porque o programa hoje está longo, né, para os ouvintes aí, quem começou a ouvir agora o programa, né, ele foi convidado pelo Ricardo Alexandria, pelo sindicato, para ele justamente dar um depoimento, porque ele foi contemplado pela lei, mas eu queria saber, João, como é que está a tua situação nesse momento, mesmo tendo sido contemplado pela lei, e de outras pessoas do setor aí que você conhece, por favor. Tá certo. Eu continuei dando aula, a gente conseguiu transformar as aulas presenciais na Escola Espetáculo, que é uma escola de arte e tecnologia no Cais do Porto, uma ONG do cenógrafo Gringo Cardia e a Marisa Hort e o Vic Muniz. Então, há 20 anos formando técnicos para o cenário da cena artística. A gente transformou as aulas presenciais em aulas online, né? Conseguimos fazer essa transição com várias dificuldades, porque para ser aluno da espetáculo tem que ser aluno de escolas públicas de baixa renda, e a gente conseguiu fazer essa metamorfose, né? Não fácil, mas uma oportunidade também de não parar durante a pandemia, ajudando os jovens, enquanto em pandemia, ter uma formação, né? Ter um estudo também, ajudar a preencher a cabeça e não só ter o desespero, né? Poder ter um foco. E acho que a gente, hoje, inclusive, daqui a pouquinho eu entro com meus alunos para nosso último encontro do ano, e no sábado o encerramento. Então eu me senti privilegiado de poder continuar trabalhando mais de casa, né, em home office. Então eu consegui ter alguma entrada financeira durante esses meses. Não é um impeditivo para a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc não permite quem tenha CLT. Se alguém está empregado em CLT, não poderia se inscrever na Lei Aldir Blanc de forma justa, né? Eu, além de dar aula, eu sou iluminador e técnico, e todos os meus trabalhos foram encerrados. Eu estava em um teatro, estava com 2 peças em cartaz no dia 13 de março. A gente apresentou o espetáculo, a peça foi interrompida, e a gente voltou para, num dos teatros, no Oi Futuro, a gente voltou para filmar o espetáculo e poder transmitir a peça online, e foi transmitida, chamada Lupita, o infantil, sobre as tradições mexicanas, Dia de los Muertos. E a peça, então, que era presencial, passou a ser online. E uma outra peça que estava em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil fez uma tentativa de retornar ao público presencial.
essa tentativa foi frustrada e foi bastante frustrante. Eu fiquei muito tenso em ter a possibilidade de trabalhar com o público presencial. Então, a gente fez os ajustes, e com todas as testagens e protocolos, e os testes apontaram 2 atores na semana da estreia com Covid. E aí isso fez a gente tomar a decisão de cancelar novamente, com a promessa de, no ano que vem, reapresentar no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu estou nessa batalha aí com o Fórum Técnico RJ, batalhando para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas contempladas. Então, dentro dos editais que foram lançados pelo município e pelo Estado, esses editais de técnicos, no caso do município, Memória Técnica, e no caso do Estado, Cultura Presente RJ, foram, ao meu ver, os únicos editais sem concorrência, ou seja, todos os inscritos habilitados vão ser contemplados. Isso é uma grande vitória. Era o que a gente acredita que a Lei Aldir Blanc deva ser, não competição, e sim um auxílio de fato, né? A gente tem o inciso 1, que seria esse auxílio emergencial, a pessoa só se inscreve e recebe, mas a gente entende que a maioria das pessoas que estão nessa situação, esses trabalhadores, já receberam o auxílio emergencial de R$600 ao longo do ano. Então, esse inciso 1, ele veio, mas não tinha muito mais, porque quem já ganhou não poderia ganhar de novo no inciso 1, mas pode se inscrever nos outros incisos. Pôde, né? Porque não tem mais inscrição. Agora está em pagar e executar. E a gente conseguiu que esses editais de técnicos tivessem esse caráter sem competição. Então, o que a gente tem visto e conseguido construir é um cenário de solidariedade para se inscrever, solidariedade para preencher, solidariedade para mandar os documentos e, consequentemente, a gente vai ter grande solidariedade para a execução dos projetos e postar nas redes esses vídeos que vão ser produzidos, podendo construir essa grande memória do acervo humano desses profissionais envolvidos nas áreas das artes. Isso é muito importante. Digo até aqui para os petroleiros, imaginem se a gente pudesse ter um edital desse para os trabalhadores que não puderam estar tendo seus ganhos durante a pandemia e poder ter falas de como é o trabalho de cada um. Fica a ideia aí para levantar essa bandeira, porque é importante a pessoa que, às vezes, está ali fazendo um trabalho de formiguinha, ela saber que o trabalho que ela faz é importante para o todo, que se ele não fizer aquele trabalho direito, o todo não fica de pé. Então, são exemplos assim que a arte, como o Márcio falou no início, né? A arte mostra possibilidades de futuro. Muitas pessoas que talvez não trabalhem na arte, às vezes não consigam enxergar a importância que a arte, a cultura tem para o todo da sociedade. Eu gostaria de citar uma fala que o Ferreira Goulart falou assim: a arte existe porque a vida não basta. Se a gente só tiver que fazer o nosso apertar os parafusos, e não possa assoviar uma música que a gente gosta, e alguém botar uma mordaça na nossa boca, porque não pode assoviar, não pode cantar, não pode chegar em casa e ver um filme, não pode ter um momento de respiro e de se olhar no espelho através de um filme, através de um livro, a vida não basta. Isso, a gente perde o nosso significado de vida, de troca. A arte é esse lugar de troca, esse ambiente de comunhão. Sim, João, super linda a tua fala, né? E a gente começa a pensar, né? Quando vocês estão falando, vocês estão trazendo a realidade desse setor. E aqui, né, Márcio, a gente está numa batalha que é assim, para preservar vidas. Isso. Entendeu? Porque a situação está tão grave, a situação está tão complicada, né, com a Covid-19, porque assim ficou muito transparente que esse governo não dá a menor atenção, eles não têm a menor preocupação com as vidas, com o indivíduo, né, com as pessoas dessa sociedade.
né? E principalmente, né, os mais vulneráveis, que são justamente esses, né, que a Isabel trouxe, são as pessoas que trabalham e que nem sabem que fazem parte daquele setor. Que, como o João trouxe, elas são a engrenagem daquilo ali, que sem elas não acontece, mas elas nem têm esse conhecimento, né? Então, assim, os petroleiros estão vivendo muito esse momento, né, Márcio? Onde há conseguiram visualizar, né, durante a pandemia, o quanto não é reconhecida essa força de trabalho, que isso é essencial, né? Porque, assim, como é que ia ter ambulância se não tivesse o diesel? Entendeu? Então, assim, é uma coisa tão importante e que eles viram o quanto eles não são valorizados. Aí eu queria passar, então, para você, Márcio, para a gente depois fazer mais uma rodada aí com os nossos convidados, por favor. Tá. O petroleiro também, nós petroleiros também estamos passando uma situação muito complicada com ameaça de desemprego, com venda de refinaria, venda de poços de campo de petróleo, venda de tudo que eles podem. Até saiu agora uma reportagem falando sobre a compra da Relan. Agora não lembro exatamente. Sim, não. é da Landulfo Alves, na Bahia. Isso. Quem comprou foi uma empresa cuja participação majoritária é do Paulo Guedes, né? Então, liga os pontos aí. O Paulo Guedes privatiza a Petrobras em parte e ele mesmo compra, né? É um absurdo, tá? E assim, toda a sociedade, todos os setores mais críticos ao governo, não só críticos, mas também fundamentais para a sociedade brasileira, estão sendo minados, né? O Brasil depende da distribuição de combustíveis. E quando você passa isso para a iniciativa privada, ela vai vender o combustível onde dá mais lucro, e não o objetivo dela é ter lucro, não é distribuir o combustível no país. Então, se a pessoa um estado da federação não tem combustível, se der lucro, o problema dele vai a pé. Carrega o doente a pé, sem ambulância. Entendeu? Essa é a lógica hoje. A lógica pela qual a Petrobras foi criada, e isso aí vai para as demais estatais também, para a EBC, para a Embraer foi vendida já, para Eletrobras, etc. A Petrobras foi concebida para ser um braço do Estado atendendo às necessidades da população. E o que os neoliberais transformaram é a Petrobras como uma empresa como qualquer outra que tem que dar lucro e acabou. Então, nós temos que voltar à visão anterior. Nós temos que transformar essa visão de que a Petrobras é só uma empresa, que a Eletrobras é só uma empresa, que a EBC, o Correio são só uma empresa. Não são. Eles são o braço do Estado atendendo às necessidades do Estado, às necessidades do povo, né? É aí que a gente tem que brigar, né? A gente tem que brigar por todos esses serviços públicos atendidos por empresas estatais, mantendo como serviço público, tendo a consciência de que ele é um serviço público que atende a todos. Isso aí vale para combustível, vale para a cultura. É por aí. A gente tem que lutar por isso. Sim, Márcio. Vou, então, fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados. E, João, vamos começar pelo João, então. Pode falar, João. Eu queria só puxar a partir do que o Márcio falou, por isso que eu pedi a palavra, que realmente é isso. Você imaginar que a cultura tem que dar lucro, isso é um desacerto,
porque a cultura ela não é para dar lucro, ela está muito mais na linha da educação, que os frutos eles vão vir ao longo das décadas. Quando você investe na educação, você vai ver os frutos nos seus netos, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. É uma preparação de um terreno para que ele se torne fértil. E não um lucro direto, é um lucro indireto, né? Isso, assim, se a gente falar num sentido de investimento para que a cultura floresça. Se a gente botar nas bases de números, aí sim a gente também vê os lucros retornando imensamente. Você pensar que cada dinheiro investido na cultura, ele se multiplica, porque não é só uma peça de teatro, você vai ter ganhos no entorno. A sociedade vai receber muitos ganhos no entorno. Muitas pessoas vão estar envolvidas para que aquele espetáculo possa estar de pé, se a gente falar no sentido de uma peça de teatro. São muitos profissionais envolvidos. E todos esses profissionais, eles consomem também suas famílias, seus transportes, sua alimentação, sua moradia. Então, o ganho ele é escalonado, ele é multiplicado a cada investimento na cultura. E aí eu queria citar mais uma frase para pontuar, que é uma frase do Augusto Boal, que para mim é um dos maiores mestres, o brasileiro mais estudado no mundo todo. Ele diz assim: atores somos todos nós, não só quem faz teatro. Atores somos todos nós. E cidadão não é aquele indivíduo que vive em sociedade. Cidadão é aquele que transforma a sociedade. Então, é muito importante a gente pegar e se apropriar isso que a gente está vivenciando nos editais, não só nos editais, mas nesse diálogo para construir os editais, tem sido muito bonito. Reuniões com os parlamentares, reuniões com o poder público, da sociedade civil, e a gente, de fato, construindo, falando, gente, a gente não é assim, não é por aí, a gente não está sendo atendido, e eles ouvirem e modificarem a partir da nossa escuta, a partir da escuta sobre nós, e a gente falar, não, vocês ainda não estão ouvindo, não é isso que a gente quer, né? E esse vai e vem, e a gente entender que eles são lá funcionários nossos. Eles não são nossos... Eles estão a serviço do povo, tá? Então, a gente entender que a gente tem esse poder, e aí como que a gente chega nessa força, né? Como que a gente consegue entender como a gente consegue modificar as coisas? Muito parte pela força sindical. E é isso que a gente está apontando aqui. Quando a gente está unido, a gente consegue ter mais força realmente. Então, concluindo a minha fala, parabenizo o Sindicato dos Petroleiros por fazer esse movimento e por convidar nós de outros movimentos que precisamos perceber e nos fortalecer para que a gente possa estar lutando mais e melhor por direitos para a nossa sociedade e não para os ganhos individuais. Sim, João. E Boal, né? Simples, né? Teatro do oprimido. Não precisa dizer mais nada. Procurem conhecer o que foi o Teatro do Oprimido, o que ele trouxe com os livros dele, né? Toda a discussão para poder renovar esse pensamento na área cultural. E aí vocês vão saber, né, do que o João está falando aí. Queria então pedir agora para a Isabel Gomide, Isabel, para você já fazer a sua fala então e já se despedir também aqui dos nossos ouvintes, por favor. Obrigada. Linda fala, Joia. Essa fala, cidadão é aquele que transforma a sociedade. Eu acho que a gente está fazendo caminho de formiguinha, mas a gente está fazendo a nossa parte. E é importante demais assim ressaltar a importância do Sindicato de Petroleiros, para mim, especialmente, que a gente esteve na Ocupa Minc, né? Eu, Ana Lúcia Pardo, também estava lá. A gente esteve ocupada no Capanema, uma luta bonita, né, e forte, quando Michel Temer acabou com o Ministério da Cultura, e a gente ficou lá ocupadas, morando naquele palácio lindo do Gustavo do Capanema por 77 dias. E a gente teve uma ajuda fundamental para
passar por esses dias todos, que foram os sindicatos petroleiros, que nos deram, ajudaram muito com comida, com cantinha, com dinheiro para ajudar a gente a passar. Então, assim, eu acho que o sindicato é uma força tão bacana, assim, tão incrível, que eles estão sempre nas lutas, né, da categoria, mas nas lutas das outras categorias, né, sabendo quanto era importante aquela luta, né, para retorno do Ministério da Cultura para todos. Então, a gente tinha diversos sindicatos ali nos apoiando, e então a gente só sobreviveu àquele momento histórico, que eu considero um momento histórico. A gente tem aí diversas teses de mestrado, doutorado, falando sobre esse momento que foi a Ocupa Minc no Rio de Janeiro, no Brasil, mas o Rio de Janeiro foi muito forte, com milhares de pessoas passando por lá, centenas de pessoas, uma luta muito forte, muito bonita, onde a gente teve o Ministério da Cultura de volta. E agora, e aí voltando para esse momento da fala do Márcio, a quantidade de perdas que a gente está, são tantas, é uma perda atrás da outra, que a gente não dá tem conta de respirar para poder botar a cara para fora, ter um fôlego e lutar de novo por aquilo, porque são tantas, eles estão comendo pelas beiradas, essa coisa que o Ricardo falou, estão vendendo equipamento da EBC. Como é que vai trabalhar? O Ricardo faz luz na EBC, como é que ele vai trabalhar se não tiver equipamento? Como é que a Petrobras vai continuar se estão vendendo as refinarias? Assim, é um escárnio. A cada notícia que a gente sabe da Petrobras, eu compartilho, e eu sou realmente uma grande fã do trabalho da Petrobras e tento ajudar, né, na divulgação desses absurdos, mas assim, são tantas perdas de direito em todas as categorias que está todo mundo voltado para as suas categorias, né? Porque nós, da classe artística, vimos, como a Ana Lúcia falou, vimos perdendo direitos há alguns anos, né? Alguns anos, desde que começou o governo Temer, que a gente começa nessa ladeira abaixo. E assim, o Rio de Janeiro e o Estado, a cidade do Rio, o Estado do Rio, são dois lugares que a gente sabe que os governos são contra a cultura, são governos de direita, são governos que a maior parte deles estão presos atrás das grades por corrupção. Então, a gente está nesse momento, assim, agora com a Lei Aldir Blanc, é um respiro, mas é um respiro para pagar. Assim, acabei de, no meio da reunião aqui, eu peguei meu celular e tenho que dar essa notícia aqui ao vivo e a cores, que eu fui contemplada. A gente está nessa angústia que o dinheiro não sai, acabou de entrar na minha conta 1.200, deixa eu ver o valor, 1.232,34, que é o valor do prêmio do município para a memória técnica, né? Que a gente vai gravar um vídeo, não é um brinde, a gente vai ter que fazer um vídeo contando a nossa trajetória na área técnica, né? Então, assim, só para comemorar aqui ao vivo e a cores que vai sair o dinheiro, está saindo aos pouquinhos, mas assim, a gente tem que se unir por outras lutas posteriores, né? 2021 vem aí, e a gente sabe que a gente vai ter mais perda de direito, a gente sabe que a gente, principalmente a nossa categoria, que a gente não sabe quando vai voltar, a pandemia está aumentando, né? A curva está subindo exponencialmente, e a gente sabe que não dá para abrir um teatro. O Joia falou aí que aconteceu quando abriram o teatro do CCBB, rapidamente fecharam, e é um teatro comandado por quem, né? A gente sabe que o Centro Cultural do Banco do Brasil é comandado pelo governo federal. Então, eles estão tentando de todas as maneiras que a gente abra, mas a gente tem que lutar para não abrir, tem que lutar para proteger os trabalhadores da cultura e tem que lutar para mais verbas e mais verbas emergenciais para a gente poder sobreviver o ano 2021. Agradeço demais o convite, achei que esse papo foi incrível e estamos aí para lutar junto com os petroleiros nas lutas que vierem pela frente. É isso aí. A gente sabe, assim como você colocou, né? Traz essa felicidade. É uma luta tão intensa para se conseguir um valor desse, né? Que saiu e a gente já parte para essa comemoração, né? Sabendo, inclusive, que é um valor menor do que o trabalho vale, né? Muito distante do que deveria estar sendo pago por esse trabalho e por tudo que vocês têm para colaborar e para trazer para a sociedade brasileira, mas a situação é tão complexa que a gente começa a comemorar aquela história, né? A cada um
que como os enfermeiros lá, eu queria até aproveitar essa deixa e deixar aqui um protesto, né, porque a gente está aí hoje com um protesto, né, dos profissionais da saúde aqui no Rio de Janeiro. São 16 mil profissionais que não receberam o pagamento do salário de novembro e estão aí já batendo no desespero, porque eles são uma categoria que é obrigada, não dá para deixar as pessoas morrendo nos hospitais, né? Então, eles estão mantendo o trabalho, mas absurdamente não receberam o salário aí de novembro, depois da gente ter tido esse período eleitoral todo aí, com tudo que a gente viu de campanha, e acho que nem vale a pena a gente falando disso, porque hoje é cultura, mas, assim, solidarizar também, né? Deixar aqui o espaço, né, Márcio, da Rádio Petroleira, entendeu? Do Sindipetra RJ aberto para o que vocês precisarem e contarem aqui com todo o nosso apoio à luta de vocês. Queria agradecer aqui, né, a presença de vocês e queria passar então agora para as considerações finais aí, Ana Lúcia Pardo, por favor. Então, contribuindo aí para além das contribuições dos meus colegas, são reflexões que eu acho que a gente vem se fazendo, né? Porque como a gente está nessa situação, somos de uma classe trabalhadora informal, a gente fica na dependência do edital. E aí eu cada vez mais tenho feito essa reflexão, seja quando eu fui gestora, seja agora a sociedade civil, de que o edital e o nosso comportamento às vezes nos coloca nesse lugar da competição, da disputa, do mérito, né? Eu, por exemplo, eu passei a viver de editais, né? Quando eu saí do Ministério, há 5 anos eu não consigo fazer um ciclo de pensamento, um seminário pequeno que seja, eu não consigo. Então, o que eu quero ressaltar é que muito antes da pandemia a gente já vem nessa precarização crescente, né? E nos coloca nesse lugar de disputa, de polarização de esquerda com esquerda, de categoria com categoria, e eu acho que a gente precisa estar antenado com isso, trabalhar junto, porque esse empresariamento de si, esse empreendedorismo nos coloca no lugar do vencedor sem ser. É um precário, é um explorado, é um terceirizado, sem nenhum direito, mas querem nos fazer crer que nós somos de alguma forma vencedores ou empresários de nós mesmos. Nós não somos, longe disso. Nem vocês, petroleiros, nem os que têm, nem os salários estão garantidos, mesmo de quem os trabalhadores servidores públicos. Então, assim, hoje me ligaram para dizer que os caiçaros, quilombolas, indígenas aqui do Rio, do Estado, estão muito felizes que conseguiram entrar nesse edital. Que bom, mas isso a gente sabe que não é assim, é extremamente concentrado. Se a gente for para as leis de incentivo, piorou. Então, assim, o que disse o Márcio sobre os petroleiros, essa ameaça de desemprego, a venda das refinarias e a privatização da SEDAI, que é isso que se quer. O meu bairro está quase um mês sem água. São 20 bairros do Rio de Janeiro sem água. São mais 4 cidades da Baixada Fluminense sem água, porque querem vender a SEDAI. No meu entender, isso é uma forçação de barra. Então, assim, a gente está falando de um desfazimento das políticas públicas, de direitos básicos de cidadania, sabe, de Constituição, e desde o golpe também, essa venda do país, essa venda das refinarias do petróleo, a gente sabe que tudo isso está envolvido, a Amazônia, tudo isso, esse agronegócio, a madeira, tudo está sendo vendido. Mas, enfim, acho que a gente tem que ir além da Lei Aldir Blanc, com políticas públicas, por isso a gente tem um Fórum de Cultura do Rio de Janeiro, discutindo as políticas públicas, os fóruns regionais, o Fórum Estadual, as cartas da Associação Brasileira de Gestão Cultural, a carta da CNM, que a gente mandou para 123 vereadores, deputados estaduais e municipais, tentando ampliar essa lei para 2021, para que possa atender a todos e todas, todos os municípios e estados. A gente está junto, gente. Obrigada, parabenizo aí de novo, Rosa, Márcio, toda a equipe, meus colegas que aqui estão, e a gente continua junto lutando pelas nossas vidas e pelas vidas de nossa gente, para além, muito além de uma lei, do que quer que estejam colocando aí e nos explorando, demitindo, tirando nossos direitos, a gente vai continuar lutando. Muito obrigada, espero estar sempre com vocês. Tá ótimo, Ana, obrigada. Prazer ter recebido você aqui no nosso programa. Queria passar, então, agora para a despedida final aqui do Ricardo Alexandria, agradecendo aí a presença dele, né, trazendo o sindicato aqui para a participação aqui do Privatizar Faz Mal ao Brasil, e com 2 pessoas bastante importantes aí do setor, que trouxeram vários esclarecimentos aí para a gente. Por favor, Alexandria. Agradeço aí também o convite dos petroleiros, da gente estar aqui, dividindo aqui nossas
angústias, cada um no seu setor, mas no final somos todos trabalhadores e unidos chegaremos mais longe, né? A gente estava falando aqui dessa questão do lucro, né? Assim, toda empresa pública aí agora tem que dar lucro. E aí isso é uma justificativa para privatizar, mas mesmo as que dão lucro, eles estão querendo privatizar. Então, isso é uma grande mentira desses caras que estão aí, né, comandando aí o país. Então, assim, querem privatizar de todo jeito a Petrobras, alegando que não dá lucro, que deu prejuízo, que o PT assaltou, enfim, mas é uma empresa importantíssima para o país, e aí colocam o petróleo, né, para especulação aí do dolarizado, né, com valores em cima do dólar, e aí a população toda que paga isso com combustíveis com valores altíssimos nos postos de gasolina, o gás, enfim, tudo acaba refletindo na gente. Então, assim, o lucro é avesso à vida, né? Assim, para alguém ter lucro, alguém está se matando. Então, é isso que a gente tem que pensar no todo aí. Então, assim, empresas públicas não necessariamente precisam dar lucro, elas precisam dar qualidade de vida para a sua população, né? Assim também é entendido lá a empresa de comunicação, né? A EBC acaba sendo colocada como uma coisa, um elefante branco que só dá prejuízo. E a comunicação acaba não sendo entendida como um bem essencial, inclusive para a população brasileira, né? A comunicação, não diria imparcial, mas a comunicação de um outro ponto de vista que não é voltado pelo interesse do lucro, que as empresas privadas colocam em primeiro lugar os lucros, então comunicam aquilo que não atinge seus interesses primários, né? Então, isso que é importante a gente estar tratando, assim como a cultura, o teatro, mesmo com as leis de incentivo, a gente sempre viu aí a militância da cultura lutando contra a destinação das verbas da própria lei, você precisa captar recursos em empresas privadas que também só depositam ali o seu dinheiro, utilizam o recurso público para seu benefício próprio também, então ignorando muitas vezes a arte, né, que está, enfim, estão sempre ali procurando fazer disso, do bem público, né, do dinheiro público, dos recursos públicos, revertendo para os seus interesses próprios. Então, agradeço aí, vamos à luta, vamos juntos nessa, petroleiros, trabalhadores da comunicação, a Rosa jornalista, a Ana também jornalista, pessoal do audiovisual, a gente tem que estar junto nessa luta, e assim, quanto mais a gente se dividir em categorias assim, distintas, como se fossem distintas, a gente vai sempre ter prejuízo. Vamos junto aí, a gente tem que unificar essa luta aí. É isso aí, é o que a gente está... Obrigado. Estamos aqui construindo isso daí, né? Eu acho que todos nós aí, a gente está fazendo esse trabalho, né? Queria agradecer a audiência, pedir para vocês compartilharem o programa no link do sindicato, no site www.sindipeto.org.br, Rádio Petroleira, também está no Spotify e no YouTube do Sindipetra RJ. Um abraço a todos, até o próximo programa, e deixo vocês agora com o encerramento do Márcio. Márcio, um minutinho aí para você fazer uma despedida aí do pessoal, e agradeço a todos, até o próximo. Queria agradecer a participação de todos aí, de você, Rosa, pela coordenação do programa, pela organização, e aos ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir, né? Então, eu queria só pegar esse gancho da SEDAI, que essa falta d'água aí é parte do modus operandi da privatização. A gente lembra muito bem, na época da Telerge, que também o serviço, pouco antes da privatização, começou a ficar muito ruim. Não tinha telefone, telefonema caía, o serviço ficou péssimo, para jogar a população contra o serviço público. Agora, com a SEDAI, está sendo exatamente a mesma coisa. Então, saibamos que isso aí faz parte do modelo neoliberal, que quando quer tomar conta de algum serviço público,
lucrar cada vez mais, não se importa em ferrar com a população. Entendeu? Não se importa em jogar o ônus na população. E nós vamos ver que depois da privatização, se ela realmente ocorrer, que parece que está acontecendo, as tarifas vão aumentar enormemente. Escreve o que eu estou dizendo. Então, fechando isso, só queria lembrar que nós petroleiros, os sindicatos petroleiros, fazemos parte aí da resistência a esse desgoverno. E a gente está junto aí, as portas estão abertas, a união faz a força. Vão parar de picuinha, porque eu sei que existem diferenças entre uns e outros, mas o inimigo é muito maior, então a gente tem que dar as mãos, independente se tem alguma divergência uma ou outra, tem que estar todo mundo junto, porque a união faz a força e só todos nós juntos vamos derrubar essa destruição que tá acontecendo com o nosso país. Nós somos os brasileiros, nós que defendemos o nosso país. Não é esses caras que ficam dizendo o que é melhor, o que é pior. Na verdade, só querem o bem para o próprio bolso e para o bolso daqueles que eles representam. Então, muito obrigado aí e fora Bolsonaro, e a luta continua. Valeu. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.